Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Aqui quem fala é o professor Kim mais uma vez, trazendo para vocês agora a segunda parte da aula de calorimetria. Na primeira parte, a gente falou sobre a definição de calor, calor sensível, calor específico, também sobre capacidade térmica. Nessa segunda parte, nós vamos falar sobre as mudanças de fase ou mudanças de estado físico, mudanças de estado da matéria. Vamos falar sobre calor latente e vamos ver um exemplo de gráficos de aquecimento, né? Que é um exemplo, é um tipo de exercício muito comum que aparece na área de calorimetria. Então, sem mais delongas, vamos falar sobre mudança de fase. Bom, a mudança de fase ou mudança de estado físico, né, basicamente são as transformações que ocorrem entre os três estados físicos da matéria mais conhecidos. É claro que assim, não existem só esses três estados da matéria, né? Existem mais estados da matéria. E mudança de fase, na verdade, tem um significado mais profundo, mas para o nível de ensino médio, para o nível que a gente está aqui, os três estados, sólido, líquido e gasoso, as mudanças de fase são de sólido para líquido, fusão, de líquido para gasoso, vaporização. A volta de gasoso para líquido, liquefação, de líquido para sólido, solidificação. E a transformação de sólido para gasoso ou de gasoso para sólido, independente do sentido, né, é a sublimação. Ok? Não vou falar de exemplos disso, porque é bem tranquilo, né? Qualquer pesquisa que você fizer no Google, você vai achar vários exemplos aí de cada uma dessas transformações, é bem tranquilo de achar. Mas, como eu tinha falado com vocês na última aula, quando a gente falou sobre calor sensível, a gente falou sobre o caso onde a gente está aquecendo um objeto, ou um objeto está recebendo calor, e, por exemplo, um cubo de gelo, ele começa a aquecer, só que vai chegar uma hora que ele vai chegar na temperatura de fusão dele. Ou seja, o gelo vai começar a derreter. A matéria que está mudando de estado, ela não sofre mudança de temperatura. Então, quando um corpo está passando por uma mudança de fase, a energia que ele está recebendo do corpo que está com a temperatura mais elevada, o calor que ele está recebendo, é chamado de calor latente. Ou seja, o calor latente é o calor associado às mudanças de fase ou mudanças de estado físico. Ele é bem simples de calcular e ele é calculado como Q é igual a M vezes L. Q é a quantidade de calor, mesma coisa do calor sensível, Q é o calor, e M é a massa. Esse L é o calor latente específico. Ele pode ser, a gente vai chamar ele de latente, seja latente de fusão, latente de ebulição, de vaporização, né? Latente de vaporização, vou botar o nome correto, né? Vaporização. Esse calor latente está associado a qualquer outra transformação. Ele é como se fosse o calor específico. Lembram que a gente viu que o calor específico é uma propriedade de cada substância. O calor latente específico, ele é uma propriedade de cada substância e de cada transformação de estado dessa substância. Por exemplo, a água, né, quando a latente de fusão dela é, se eu não me engano, de 80 calorias por grama. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que para eu poder fundir 1 grama de água, eu preciso de 80 calorias. E a latente de vaporização da água, se eu não me engano, é 540 calorias por grama. O que isso significa? Isso significa que para eu vaporizar 1 grama de água, eu preciso de 540 calorias de energia. Então, o L, esse L da fórmula aqui, ele tem o mesmo sentido do calor específico. Só que o calor específico, aquele Czinho, está associado ao calor sensível, a variação de temperatura, e o L, que a gente está vendo aqui, ele está associado à mudança de fase.
Então, só para deixar isso claro. Para a gente entender melhor como funciona essa fórmula, a gente vai fazer um exemplo agora. Ó. O exemplo diz assim: calcule a quantidade de energia necessária para derreter 80 gramas de gelo. A latente de fusão do gelo, 80 calorias por grama. Então, é bem simples, é só pegar a fórmula, que é igual a m vezes L, e substituir os valores. Q é igual a massa é 80 e a latente de fusão é 80. Então, isso aqui vai ser 80 vezes 80, se eu não me engano, dá 6.400 calorias. Mas, por exemplo, vamos supor que depois a gente foi aquecer esses 80 gramas de gelo derreteram, viraram água líquida. A gente aqueceu até eles entrarem em fervura. Agora, eu quero saber quanto de energia eu preciso para vaporizar 80 gramas de água líquida. Aí a gente faria a mesma conta, só que o que mudaria? Mudaria, ó, a massa é a mesma, mudaria o L. Lembra que eu falei aqui da última vez? Ó, o L está associado a cada substância e a cada transformação que essa substância sofre. A água, quando passa de líquido para gasoso, esse L vale 540. Então, aí a gente teria que fazer a conta aqui, os dois zeros, 8 vezes 4, 32, vai 3, 8 vezes 5, 40, 43. Então, a gente vê aqui, ó, por exemplo, que é necessário muito mais energia para evaporar 80 gramas de água líquida, ela já estando a 100 graus Celsius, que é a temperatura de ebulição, do que para derreter 80 gramas de gelo. Tá certo? Então, aqui é só para vocês verem que é bem simples mesmo, é bem direto. Pegar os dados, jogar na fórmula, fazer o cálculo. Ok? Agora, a gente vai falar sobre um tipo de exercício. A gente vai falar sobre o gráfico de aquecimento, né? Eu vou usar o gráfico aqui desse exemplo para explicar alguns detalhes para vocês antes de fazer o exercício, né? Mas eu vou já botar o exemplo aqui para a gente poder analisar tudo com calma. Esse gráfico que está aqui, ó, vocês podem reparar que o eixo X dele, ó, ele indica a quantidade de calor em calorias. Está aqui, ó. Esses números são quantidades de calor. Aqui no eixo Y, a gente tem a temperatura em graus Celsius. Reparem, ó, que esse gráfico ele tem 3 retas inclinadas e 2 retas horizontais. A gente pode dizer que esse gráfico tem 2 patamares. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que ele tem 2 linhas que são completamente paralelas ao eixo X. E o que essas frações, aqui, essas partes do gráfico representam? Bom, a gente diz que esses 2 patamares aqui, essas 2 retas horizontais, elas representam a mudança de estado. Por que a gente sabe que ela representa a mudança de estado? Eu falei para vocês que quando um objeto, um material, uma substância está mudando de estado da matéria, a temperatura dela não varia, apesar dela continuar recebendo energia. E é isso que a gente vê nesse gráfico aqui, ó. Por exemplo, quando eu chego aqui nas 2.000 calorias e nos 35 graus Celsius, ó, a temperatura do material não aumenta mais, mas ele continua recebendo calor. Então, para onde está indo essa energia? Essa energia está sendo utilizada para reorganizar os átomos desse material. Ou seja, ele está mudando de estado, né? Como a gente sabe que ele vai passar, né, de sólido para líquido, depois de líquido para gasoso, então a gente tem, ó, essa primeira reta aqui representa um aquecimento e aqui a gente tem o material no estado sólido. Nessa reta aqui, o material está indo do sólido para o líquido. Aqui ele está líquido, aqui do líquido para o gasoso e aqui ele está gasoso. Então, ó, além disso, a gente pode identificar o seguinte, ó. Quando a reta foi inclinada, a gente vai usar o calor sensível. Por que o calor sensível? Porque é onde está acontecendo variação de temperatura. E onde tem variação de temperatura, o calor associado é sensível. Quando a gente tiver uma reta horizontal, então a reta horizontal, a gente vai usar o calor latente. Por quê? Porque é o calor latente que está associado às mudanças de estado. Ok?
Então agora a gente vai resolver esse exercício. O exemplo diz assim, ó, o gráfico a seguir é a curva de aquecimento de 10 gramas de uma substância, a pressão de 1 atm. Essa informação da pressão é só para dizer que ela está em situação normal, na pressão atmosférica e tudo, a gente não vai usar isso para o cálculo. E aí a letra A fala, determine o calor específico da substância na fase sólida, na fase líquida e na fase gasosa. Então a gente vai ter que determinar 3 calores específicos, né, de cada fase, de cada estado da matéria, desse material que está no gráfico. Para isso a gente vai usar os intervalos aqui, ó. Então, vamos lá, vamos resolver a letra A. Então, letra A. Primeiro para a fase sólida. Então, na fase sólida, a gente tem, ó, o calor que ele recebeu, ó, aqui é o zero. Entre 0 e 2000, a quantidade de calor que ele recebeu foi 2000. Então, ó, como ele está numa fase de reta inclinada, a gente vai usar Q igual a mc ΔT. O que a gente acabou de ver ali no gráfico, que é 2000. A massa, o enunciado falou que é 10. O calor específico da fase sólida é o que a gente quer saber. Agora vamos ver a variação de temperatura. Vamos voltar para o gráfico. Então, ele saiu de 15 e foi para 35. A variação de temperatura aqui, ó, é só a gente fazer 35 menos 15. Vamos botar aqui. 35 menos 15. Então, vamos lá. Ó. Vai ficar 2000 é igual a 10 vezes o calor específico, vezes 35 menos 15, 20. 2000 é igual a 10 vezes 20, 200. Esse 200 que está multiplicando aqui agora, ó, eu vou passar ele para o outro lado, fazendo o oposto, dividindo. Então, a gente vai ter 2000 dividido por 200 é igual ao calor específico na fase sólida. Corta 0 com 0, 0 com 0. 20 dividido por 2, 10 calorias por grama vezes grau Celsius. Então, esse aqui é o calor específico na fase sólida. Ok? Vamos fazer um risco aqui para separar. Ficou uma bosta, mas tudo bem. Então, vamos lá. Agora, a gente vai olhar a parte líquida. Então, vamos voltar para o gráfico. Lembrando, vamos já colocar aqui, ó, na parte líquida, onde a reta vai ser inclinada, a gente vai usar Q é igual a mc ΔT. Então, vamos voltar aqui agora. Ó. Na fase líquida, que é essa que está com um L aqui no gráfico, ó, essa parte aqui, ó, é essa região aqui. Ó. Toda essa região aqui. Nessa região, ó, o calor saiu dos 6.000 e foi para o 11.000. Então, para poder saber a quantidade de calor que ele recebeu nesse período, é só eu fazer 11.000 menos 6.000. Então, aqui, ó, no Q aqui, ó, nós vamos botar 11.000 menos 6.000. A massa a gente sabe que é 10. O calor específico é o que a gente quer descobrir. E a temperatura a gente olha aqui, ó. Então, ele saiu de 35 e foi para 85. Então, a gente vai fazer 85 menos 35. Que a gente vai botar aqui também. Ó. Então, ó, 85 menos 35. Ok? Então, vamos lá, pessoal. Continuando, ó. 11.000 menos 6.000, 5.000. 10 vezes o calor específico vezes 85 menos 35, 50. Continuando aqui, ó. Então, a gente vai ter 5.000 é igual 10 vezes 50, 500. Isso vezes o calor específico na fase líquida. Esse 500 está multiplicando, eu passo dividindo, então vai ficar 5.000 dividido por 500 é igual ao calor específico na fase líquida. Então, faz a mesma coisa. Ó. Corta um zero de baixo com um zero de cima, um zero de cima com um zero de baixo. 50 dividido por 5 dá 10 calorias por grama grau Celsius. Isso é só uma coincidência, tá? É muito raro, eu acho, um material ter o mesmo calor específico em dois estados da matéria diferentes. Bom, mas continuando. Agora na fase
gasosa. Na fase gasosa, a gente já sabe que ele vai sofrer um aquecimento, é uma reta inclinada, então Q é igual a mc ΔT. Então vamos voltar para o gráfico lá. A fase gasosa é essa aqui descrita por um G, ó, é esse pedaço aqui. Ó. Na fase gasosa, a gente vê aqui embaixo que o calor que ele recebeu, ó, como é que a gente vai calcular? A gente vai pegar esses dois aqui, ó, 18.000 e 15.000. Vou fazer do mesmo jeito que eu fiz o outro aqui. Ó. Vai ficar 18.000 menos 15.000. Isso é igual a massa, que é 10, vezes o calor específico na fase gasosa, vezes a variação de temperatura, que a gente vai olhar aqui. Ó. Então, agora ele saiu de 85 e foi para 120. Então, de 85 para 120, a gente vai fazer 120 menos 85. Isso vai ficar aqui, ó, 120 menos 85. Ok? Então, continuando. Aqui, ó, 18.000 menos 15.000 vai dar 3.000. 10 vezes o calor específico vezes 120 menos 85 dá 35. Então, isso aqui vai ficar 3.000 é igual 10 vezes 35, 350 vezes o calor específico na fase gasosa. Esse 350 passa dividindo, vai ficar 3.000 sobre 350 é igual a calor específico na fase gasosa. Então, ó, vou cortar esse zero com esse. E agora a gente tem que fazer 300 dividido por 35. A gente pode, antes de fazer essa divisão, a gente pode simplificar um pouco, para poder a conta ficar um pouco menor. A gente pode, por exemplo, simplificar por 5 essa fração. Né? Dividir em cima por 5 e embaixo por 5. Vai ficar 60 sobre 7. Então, a divisão que a gente tem que fazer é 60 dividido por 7. Isso aqui vai dar 7 vezes 8, vai dar 56. Sobra um 4. Completa com 0 aqui, bota uma vírgula. 7 vezes 5. Aqui vão sobrar 5. Bota um 0 aqui. 7. Vai sobrar 1. Tá bom. 8,57 já tá bom. Então, o calor específico na fase gasosa, 8,57 calorias por grama vezes grau Celsius. Tá aqui. Então, a letra A foi. Repare que, assim, é sempre o mesmo caminho. Ó. As três partes, a parte sólida, a parte líquida e a parte gasosa, foi o mesmo caminho. Bota a fórmula, pega os dados no gráfico, faz a conta. As contas tiveram sempre o mesmo formato. Então, é meio que receita de bolo, é sempre a mesma coisa. Certo? E agora, na letra B, que a gente vai voltar aqui, ó, determine o calor latente de fusão e vaporização da substância. Para isso, a gente vai usar as duas retas horizontais que estão ali no gráfico. Né? Então, vamos só escrever aqui, ó, letra B. Letra B. Então, primeiro a gente vai obter o de fusão. Como a gente está falando de uma mudança de estado, então a gente vai usar Q é igual a M vezes L. Como a gente está falando da fusão, LF. Então, vamos voltar no gráfico. Ó. A primeira parte é essa aqui, ó. Essa parte que está aqui, ó. Essa parte, ó, se a gente olhar aqui, está entre 2.000 e 6.000. Ó. Então, vamos fazer aquele mesmo esquema que a gente fez nos outros exercícios. Então, no lugar do Q, ó, a gente vai botar 6.000 menos 2.000. Isso é igual a massa, que é 10, vezes a latente de fusão, que é o que eu quero saber. Então, isso aqui vai ficar ó, 6.000 menos 2.000, 4.000. Isso é igual a 10 vezes a latente de fusão. Esse 10 eu passo dividindo, vai ficar 4.000 dividido por 10. Isso é igual a latente de fusão. Fazendo essa conta aqui, a gente vai encontrar 400 calorias por grama. Então, a difusão já foi. Agora, a gente vai fazer a de vaporização.
Então vamos lá, a gente vai usar, como é a mudança de estado, a gente vai usar Q igual a M vezes L, agora LV, né, porque é o L de vaporização, e vamos voltar lá no gráfico. A mudança de estado de líquido para gasoso acontece aqui, ó, nessa parte aqui. Ó. Então, ó, aqui, o calor que ele recebe está entre 11 e 15 mil. Então, entre 11 e 15 mil. Então, a gente vai pegar e vai fazer o mesmo, vai montar do mesmo jeito que a gente montou os outros. No lugar do que aqui, ó, vai ficar 15 mil menos 11 mil. Isso é igual a massa, que é 10 vezes a latente de vaporização. 15 mil vezes 11 mil dá 4 mil. Então, vocês já viram que vai dar a mesma coisa. Então, a latente de vaporização também vai ser 400 calorias por grama. Ok? Então é isso, pessoal. Aqui a gente cobriu quase tudo que falta de calorimetria, só falta a gente falar do princípio das trocas de calor, mas isso eu vou falar na próxima parte da aula. Eu vou encerrar essa parte por aqui, né? Não se esqueçam de dar like no vídeo, de compartilhar eles nas suas redes sociais, compartilhar com seus amigos. Não se esqueçam, botar qualquer dúvida, comentário, sugestão, elogio, crítica, aí embaixo nos comentários. Sempre é um prazer ler e responder sempre que for possível, todos eles. E se inscreva no canal e ative as notificações para ficar ligado nas próximas aulas. Bom, por hoje é só, pessoal, é isso aí. Até a próxima e tchau!